Filipenses 2, versículo 4 diz assim: cada um cuide não somente de seus interesses, mas do interesse dos outros. E eu escolhi esse versículo, pastor, porque o Senhor é essa pessoa que cuida não somente dos seus interesses, mas que está sempre preocupado e cuidando do interesse dos outros. E eu peço a Deus que te fortaleça cada vez mais e que continue te abençoando e te dando sabedoria para o Senhor continuar cuidando do seu rebanho, porque o Senhor é um só, pastor, mas às vezes o Senhor se transforma em 1000. E eu te agradeço, pastor, pela tua vida, porque o Senhor é um exemplo a ser seguido. Mas eu agradeço muito mais a Deus, porque foi Ele quem mandou o Senhor para nós. E eu agradeço demais pela sua vida e pela vida da sua família, de todo meu coração. Muito obrigada. Graça e paz, pastor Ivanildo. Salmo 118, versículo 24, diz: esse é o dia que o Senhor fez, alegremos e regozijemos nele. Que Deus possa estar abençoando a sua vida, pastor, que é comemorado o dia do pastor nesse domingo, mas que esse dia não é comemorado só no domingo, mas todos os dias, porque a Bíblia também fala que o pastor dá a vida pelas suas ovelhas. E a gente agradece a Deus porque o pastor é um homem dedicado, é um pastor que cuida de suas ovelhas, cuida do seu rebanho, e a gente só tem que agradecer pela sua vida, a vida de sua família, um homem usado por Deus, para que a cada dia pessoas venham ser salvas através da palavra que o Senhor Jesus coloca na sua boca. Que Deus possa continuar te abençoando e abençoando toda a sua família. Deus abençoe, e logo quando passar todos esses problemas, essa pandemia, a gente vai estar junto, se abraçando e glorificando ainda mais o nome do Senhor, com o nosso pastor, que é um pastor dedicado às suas ovelhas, que não esquece de nenhuma delas. Deus abençoe. Oi, pastor, bom dia. Como você sabe, meu nome é Lara e eu estou aqui para desejar ao Senhor um feliz dia do pastor, que o Senhor Jesus esteja lhe abençoando e dando muita saúde ao Senhor e à sua família. Eu sou muito grata pelo que o Senhor me ensinou e está prestes a ensinar. Um beijo, tchau, tchau e um feliz dia do pastor. Contemplando aquele sol, mas ele está aí. O Senhor que é o sol da justiça, o Senhor que é a luz do mundo, o Senhor Jesus Cristo, que é a estrela da manhã. Ele está sempre presente, né? Não há nuvem que possa ofuscar o brilho, a presença, o poder e a vida deste nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele é o eterno e supremo pastor. No Evangelho de João, nós encontramos João capítulo de número 10, verso 11. Vejam o que João aqui declara. Eu sou o bom pastor. O bom pastor é aquele que dá a vida pelas suas ovelhas. E nós, então, como ovelhas do Senhor, queremos agradecer a Deus, a Cristo, por ser o pastor eterno das nossas almas. Ele foi quem constituiu pastores humanos, como a palavra declara, e eu vos darei pastores segundo o meu coração, que vos apacente com inteligência e com sabedoria. Nós encontramos no Novo Testamento, lá em Efésios, o apóstolo Paulo dizendo que Deus chamou uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres. Então, o pastor faz parte do reino de Deus, da igreja de Jesus Cristo. Ele é um servo, né? Ele é um instrumento, ele é um escolhido, ele é um sacerdote que Cristo estabeleceu para ajudar a caminhada da sua igreja nesta terra. Então nós queremos neste dia agradecer a Cristo, como disse o próprio Davi no Salmo 23,
O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Cada vida, cada membro de igreja, cada pessoa tem na sua vida Jesus, o pastor das nossas almas. A Ele toda a honra, toda a glória e todo louvor. Nós queremos parabenizar não apenas aos pastores batistas, mas a todos os pastores que genuinamente têm vivido esse ministério. Como o apóstolo Paulo disse, se alguém deseja o episcopado, excelente obra deseja. E nós queremos então, não apenas aos colegas aqui do Alto Pajeú, e aí a gente poderia falar do querido pastor Flávio, lá em Brejinho, pastor Paulino, lá em São José do Egito, poderíamos falar também do pastor Mauro em Serra Talhada, do pastor Ricardo lá na PIB, né, do IPCEP, na Congregação Batista do IPCEP. Enfim, ao pastor Francis, lá no Alto Bom Jesus, em Serra, ao pastor Jaime, lá em Custódia, o pastor Geraldo, lá em Betânia. Enfim, se fôssemos aqui citar, encontraríamos em cada canto deste sertão e do estado de Pernambuco, do Brasil, do mundo, né, pastores que estão como instrumentos de Deus, guiando o rebanho que é do Senhor Jesus Cristo. E neste dia eu queria iniciar o nosso culto, nossa escola bíblica dominical, pedindo a oração por esses homens de Deus e principalmente por aqueles que estão enfermos, por aqueles que foram atingidos por esse coronavírus. E eu queria pedir pelo pastor da Igreja Batista, lá em Pau Amarelo, em Paulista, na região metropolitana do Recife, o pastor Josué, né? Que Deus esteja abençoando a ele, lhe fortalecendo, para que na unção do Senhor ele possa vencer este mal. Também aqui em Flores, o nosso colega pastor Sindomar, da Igreja Batista ali. Que Deus também esteja com ele, lhe fortalecendo, para que ele também possa vencer este mal. Então, irmãos, nesse instante nós vamos orar, dando início a este culto, agradecendo a Deus pela vida dos pastores. Eu gostaria de convidar a irmã Valdirene para orar nesse instante pela vida de cada pastor, para que o Senhor ele possa estar abençoando, né, o viver, a família e o ministério, a igreja de cada um. Então nós vamos orar por cada pastor e a irmã Valdirene orará neste instante. Graças, pais amados, é com muita alegria que estamos aqui mais uma vez. Eu gostaria também de parabenizar cada pastor. Que Deus os abençoe. Um grande abraço em cada um de vocês. E nós que formamos a primeira igreja batista, queremos agradecer a Deus pelo nosso pastor, né? Você continue sendo bênção nas mãos do Senhor. Oremos. Pai querido, aqui estamos diante de Ti. E como é bom, ó Pai, estar na Tua presença, Senhor. Como é bom, ó Pai, saber que Tu estás conosco a partir do momento que nós te buscamos, Senhor. Não temos palavras para Te agradecer, porque Tu és o nosso pastor maior, Senhor. Amém. Tu és o pastor, Senhor, que cuida de nós, que nos consola, que nos orienta, que nos fortalece a cada instante, a cada momento. E queremos Te agradecer, porque Tu és o nosso pastor, Senhor. E queremos, ó Pai, pedir perdão, Senhor, porque como ovelhas, muitas vezes temos desobedecido, Senhor. Mas eu quero, ó Pai, te pedir a Tua ajuda, para que nós possamos ser ovelhas obedientes nos Teus santos caminhos. Ovelha, ó Pai, que faça aquilo que Tu queres, não o que nós queremos, Senhor. E queremos, ó Pai, nesse instante, te agradecer pelos pastores daqui da terra, Senhor. Pelos pastores, Senhor, que formam, Senhor, esse corpo, que é o Teu povo, Senhor. Queremos Te agradecer por cada pastor, Senhor. Aqueles que estão doentes, Senhor, vão ao encontro deles, Senhor. Amém. Concede-lhe vitória, concede-lhe Em nome de saúde. Jesus.
Senhor, Pai, com aqueles que têm se alegrado na tua presença, que têm ganhado vidas para ti, Senhor. Fortalece a cada um, Senhor. Continua abençoando a cada um. Ser com os pastores, ó Pai, que estão tristes com o seu rebanho, Senhor. Que tu possa lhe trazer a alegria, o renovo em seu coração, Senhor. Senhor, Pai, que o nosso pastor Ivanildo continua abençoando o teu servo, ó Pai. Que cada dia ele possa ser uma bênção nas tuas mãos, ele possa testemunhar de ti, ele possa, ó Pai, que obedecer, Senhor. Vai dando sabedoria, vai dando unção, vai dando ao Pai um renovo, ser o seu sentimento, ser ao Pai no seu coração, com a sua saúde, que tu possa estar abençoando cada parte do seu corpo, e que todos os seus sonhos possam ser realizados, Senhor. E que cada dia ele possa se alegrar com suas ovelhas, porque tem muitas delas que são rebeldes, Senhor. Mas que ele possa receber a tua orientação, em saber orientar as tuas ovelhas, Senhor. Obrigado, Senhor, muito obrigado pela vida dele, do meu pastor e do meu esposo, Senhor. Continua lhe fortalecendo, pois é assim que eu te peço, já te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Que bom, irmãos, podermos orar uns pelos outros. Que bom poder, na verdade, alegrar ao nosso Deus que nos deu a vida. E nesta vida, não apenas uma vocação, mas nos deu um ministério, uma missão e uma tarefa tão nobre, que é esta de guiar o rebanho que pertence ao Senhor Jesus. A todas as ovelhas, um forte abraço, um grande beijo, e que Deus continue fortalecendo a cada uma de vocês para juntos, prosseguirmos na direção dos céus e por nosso Deus continuarmos sendo abençoados e usados por Ele nesta terra. Irmãos, há um hino que desde criança ouço as igrejas cantarem, que eram 100 ovelhas. E neste dia nós vamos cantar lembrando que Jesus ele traz esta parábola lá em Lucas capítulo 15. Jesus traz a parábola das 100 ovelhas, da dracma perdida e também do filho pródigo. E ele, nessa parábola da ovelha perdida, Jesus mostra o pastor deixando ali as 99 e vai buscar aquela que se perdeu. Então, a missão pastoral ela é perigosa, porque lá em Lucas capítulo 10, Jesus diz que nos envia como cordeiro ao meio de lobos. E, na verdade, a seara tem os seus desafios, a seara tem as suas lutas, os percalços, os óbices, mas o Senhor, o Supremo Pastor, Jesus Cristo, a quem nós servimos com alegria, Ele está à frente de todo o seu rebanho. E por isso, a sua obra na vida da igreja e das ovelhas faz-se mais do que vencedora. Então nós vamos louvar neste momento, eram 100 ovelhas. Eram 100 ovelhas, juntas no aprisco. Eram 100 ovelhas que a amante cuidou. Porém, numa tarde, ao contá-las todas, lhe faltava uma, e triste chorou. As 99 deixou no aprisco, e pelas montanhas a buscá-la foi. A encontrou gemendo, tremendo de frio, curou suas feridas, pôs logo em seus ombros e ao redil voltou. Esta mesma história
volta a repetir-se. Hoje muitas ovelhas perdidas estão, mas ainda hoje o pastor amado cura suas feridas, pôs-las em seus ombros e ao redil voltou. A grande alegria do pastor é, sem dúvida, ter no seu aprisco as ovelhas que o Senhor lhe deu. E poder não apenas alimentá-las, ensiná-las, aconselhá-las, instruí-las, mas também exortá-las. A missão pastoral, ela é especialíssima. Talvez algumas pessoas se sentiram frustradas porque não se tornaram um advogado, não se tornaram um médico, não se tornaram um administrador. Mas se alguém é chamado para servir a Deus como pastor, não há como nos frustrarmos neste ministério tão rico e tão abençoado que o Senhor colocou em nossas mãos. Nós aqui nos sentimos privilegiados de termos sido chamados e escolhidos pelo Senhor para, na verdade, cumprir este sacerdócio e esta vocação espiritual. Então, nesse instante, nós gostaríamos de convidá-los para fazer a leitura da palavra do nosso Deus. E nós vamos ler o Evangelho de João, capítulo de número 10. Vamos olhar para esse texto e eu vou pedir ao jovem Lucas para fazer a leitura neste dia do pastor, nesse segundo domingo de junho, quando os homens batistas, né, nós estamos no mês do homem batista e estaremos ao longo deste mês, como já estamos, desenvolvendo atividades como sábado, há 8 dias atrás, quando iniciamos as atividades do mês do homem batista, nós estivemos realizando, né, o trabalho de forma online com vários irmãos em várias salas de oração, de louvor e de adoração ao nome do Supremo Pastor, o Senhor Jesus Cristo. Ontem nós tivemos na programação do Homem Batista do mês de junho uma atividade abençoadíssima, riquíssima, que foi o nosso relógio de oração. E aí, né, nós tivemos a participação do pastor e dos homens às 6 horas da manhã, até às 7. Tivemos também a participação dos diáconos, Almir e a diaconisa Sônia, também vice-moderadora da igreja, e várias pessoas participando. Depois tivemos as crianças da igreja, as mulheres da igreja, os adolescentes e os jovens. Eu queria dizer a vocês que aquele momento foi um presente para mim, né? O presente de ver a igreja conectada, de ver a igreja ativa, de ver a igreja presente ao lado do pastor, fazendo a obra de Deus. Então, nesse momento, vamos dar uma olhada nesse texto do Evangelho de João, capítulo de número 10, e nós vamos ler dos versículos 1, Lucas, até o versículo de número, vou dar uma caminhada aqui, podemos ler até o 18, é uma leitura extensa, de 1 a 18, mas que nos traz muitas lições, né, acerca da missão do pastor, da postura do pastor, da natureza do pastor, né, e da vida pastoral que o Senhor Jesus Cristo ensinou àqueles que haveriam de ser seus ministros, né, e representantes do reino de Deus também aqui nesta terra. Então, a minha alegria de ter esta ovelha, né, sempre contribuindo, cooperando com a própria vida, com o exemplo, que Deus lhe abençoe. Nós vamos ler então o Evangelho de João,
capítulo de número 10, de 1 a 18. Preste bem atenção nesse texto, ele é muito rico, né, acerca da postura e da tarefa pastoral. Jesus, o bom pastor. Em verdade vos digo, o que não entra pela porta no aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, esse é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. Para este, o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama pelo nome as suas próprias ovelhas e as conduz para fora. Depois de fazer sair todas as que lhe pertencem, vai adiante delas, e elas o seguem, porque lhe reconhecem a voz. Mas de modo nenhum seguirão a estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus lhe propôs esta parábola, mas eles não compreenderam o sentido daquilo que lhes falava. Jesus, pois, lhes afirmou de novo: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vierem antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não lhes darão ouvido. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá, e achará a pastagem. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida, e a tenham em abundância. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. O mercenário, que não é pastor, a quem não pertencem as ovelhas, vê vir o lobo, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo as arrebata e dispersa. O mercenário foge, porque é mercenário e não tem cuidado com as ovelhas. Eu sou o bom pastor. Conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem, assim como o Pai me conhece, e eu conheço o Pai, e dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco. A mim me convém conduzi-las. Elas ouvirão a minha voz. Então haverá um rebanho e um pastor. Por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para a reassumir. Ninguém a tira de mim, pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para a entregar e também para reavê-la. Este mandato recebi de meu Pai. Muito obrigado, Lucas. Que Deus, nosso Pai, autor desta palavra, ele possa aplicá-la ao coração, né, dos pastores, mas também das ovelhas e da igreja do Senhor Jesus Cristo. A palavra de Deus sempre é essa palavra que nos instrui, nos ensina e nos orienta como viver a nossa fé. A fé em nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E em relação aos pastores, essa palavra vem, né, para que possamos ver o procedimento, né, pastoral na vida da igreja, enfim, na vida das ovelhas. Nós vamos louvar a Deus mais uma vez, e há um hino que diz: Deus enviou seu Filho amado. Jesus veio como Filho de Deus e veio como Salvador do mundo, como Redentor, como Messias. Jesus veio para ser o pastor das nossas almas. Em certa ocasião, Jesus ele disse com muita tristeza que se entristecia porque olhava e via pessoas que viviam como ovelhas que não tinham pastor, né? E quanta gente neste mundo vive sem um pastor. Eu não estou falando aqui do pastor humano, do pastor homem, mas quantos neste mundo estão nos vários países desta terra, vivendo a sua vida sem ter um pastor, que é o Senhor Jesus Cristo. Deus enviou Jesus, o seu Filho, e a Bíblia diz que ele veio para buscar e salvar. É como o pastor que sai pelas campinas e vales, pelos caminhos e desertos, para buscar
e para trazer para os céus, para o seu rebanho eterno, as ovelhas do Senhor que lhe pertencem. Então, nesse momento, nós vamos cantar Deus enviou seu Filho amado. Deus enviou seu Filho amado para nos salvar e perdoar. Na cruz morreu por meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está, porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. E quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei, sem medo então terei vitória, verei na glória o meu Jesus que vive está, porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Amém, irmãos. Amém. Oh, que coisa maravilhosa é poder reconhecer em Cristo, o nosso maior amigo, reconhecer em Cristo esse Deus Filho que se fez carne e veio habitar entre nós. Ele é Jesus, o bom pastor, é o supremo pastor, é o supremo sacerdote das nossas almas. E é a Cristo. Hoje nós comemoramos o dia do pastor, mas o dia do pastor, Jesus, sem dúvida, é todos os dias da nossa vida, porque Ele está conosco todos os dias. Às vezes o pastor humano não consegue, porque ele não é onipresente. Está em todo lugar onde está o seu rebanho, a sua ovelha. Mas Jesus, o pastor eterno, Ele está com todas as ovelhas na face da terra, a qualquer hora e a qualquer momento. Que coisa maravilhosa é ter este pastor Jesus em nossas vidas. Irmãos, nós estamos estudando sobre a igreja e nós tivemos uma lição falando sobre, recapitulando aí, os irmãos puderam estudar, nós pudemos estudar juntos, o Espírito Santo de Deus nos ensinar acerca do crescimento da igreja. O crescimento da igreja é algo desejado por Deus. Deus quer que o número de salvos seja uma quantidade que não se pode contar. E a igreja, ela tem crescido. E o crescimento da igreja
ele deve alegrar, né, aqueles que trabalham para produzi-lo, mas o crescimento da igreja deve alegrar a Deus. E para tanto, esse crescimento deve ser saudável, né? O crescimento não deve ser apenas numa dimensão, devemos ver a igreja crescer de forma harmoniosa, equilibrada, né? E devemos ver a igreja crescer de uma forma espiritual. E nós vimos que esse crescimento ele demanda algumas coisas. A igreja cresce, né, observando vários aspectos. Um deles é o discipulado. Quando vidas se convertem, essas vidas precisam ser doutrinadas para que possam perseverar na doutrina dos apóstolos. Mas vimos também a igreja sendo preparada desde o Velho Testamento. A gente sabe que tudo que Deus criou, né, já estava no seu projeto, no seu plano, porque Deus é onisciente. Ele sabe todas as coisas antes mesmo delas acontecerem. Aos nossos olhos já estavam nos projetos de Deus. E Deus, desde o Velho Testamento, ele estabeleceu, né, a criação da sua igreja. E a gente vê ali no Velho Testamento sinais, né, e toda uma conjuntura para que na vinda de Jesus, na chegada do reino de Deus, a igreja ela fosse também estabelecida. Nós vimos domingo passado a natureza da igreja já no Novo Testamento, né, quando vemos Cristo implantar, estabelecer e organizar, na verdade, a sua igreja. E hoje nós vamos estar olhando para a igreja e vamos ver algumas definições nessa lição de número 3. A lição de hoje trata sobre a natureza da igreja. E o nosso texto básico é 1 Pedro 2, 9 e 10. Irmãos já lembram desse texto, a gente vai ler daqui a pouco. Nós temos um alvo para esta lição. O nosso alvo é que você conheça, ou nós conheceremos a natureza da igreja a partir das descrições que o apóstolo Pedro faz em 1 Pedro 2, 9 e 10, nesses dois versículos. E entender a natureza, compreenderemos também a sua principal missão. Então, nesta lição de hoje, nós vamos aprender 3 coisas. Primeiro, nós conheceremos a natureza da igreja a partir das descrições, né, que Pedro traz na primeira carta, capítulo 2, versículos 9 e 10. Nós vamos nessa descrição, porque tem muitas descrições acerca da igreja. A visão da igreja ela é muito rica na vida dos apóstolos. Estes que fizeram parte da origem, podemos dizer assim, da igreja. Então, eles têm várias visões da igreja que trazem para nós lições fortíssimas e ricas para o nosso viver espiritual. E Pedro é um dos apóstolos cuja vida foi usada, né, para contribuir no desenvolvimento dessa igreja. Pedro foi um dos grandes líderes da igreja de Jesus Cristo. Então nós vamos ver nesta manhã, segundo descrições feitas por ele, na primeira carta que ele escreve, capítulo 2, 9 e 10. E veremos também a natureza da igreja e compreenderemos a sua principal missão. Né? Então vamos lá, para as descrições que Pedro faz, em 1 Pedro 2, 9 e 10, veremos a natureza da igreja e veremos então a missão principal da igreja. Então, essas 3 coisas na lição que nós passamos a estudar agora, nesse domingo 14
de junho, né? Nesse mês do Homem Batista, em mais uma escola bíblica dominical. Eu queria dizer a vocês que nos escutam, a famílias congregados, novos decididos, irmãos talvez de outras igrejas batistas, nós, a partir deste mês, pretenderemos, né, fazer a nossa escola bíblica dominical com a participação também, né, dos nossos adolescentes, dos nossos jovens, das nossas crianças, e sabemos que temos plataformas para isso, né? A classe dos adultos, nós podemos ter os adultos juntos num bloco só e separarmos, né? E aí estaremos tendo um desenvolvimento na EBD muito maior, porque talvez nestas manhãs não estejamos alcançando ainda os adolescentes, os jovens, e já é tempo de incluirmos esses irmãos na nossa escola bíblica dominical, eles também nas suas próprias salas, nas suas próprias classes. Eu acho que isso é possível e como líderes de Deus, líderes da obra do Senhor, líderes usados por Deus, pelo seu Espírito Santo, ele tem nos norteado nesta prática e nesta direção. Então vamos lá. 1 Pedro capítulo 2, 9 e 10, o texto diz assim: Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Perceberam? Nestes versículos, 1 Pedro 2, 9 e 10, nós encontramos aí descrições da igreja, né, da vida da igreja, descrições que o apóstolo Pedro traz para compreendermos, através dessas imagens, o papel e a tarefa da igreja. Vamos entender a natureza da igreja e vamos entender a missão da igreja. Então vamos ver, em 1 Pedro capítulo 2, 9 e 10, o apóstolo vê a igreja como um grupo. A igreja é olhada por João como um grupo, como uma comunidade, como um corpo. Então João tem a visão da igreja como um grupo, como uma comunidade e como um corpo. Nesta descrição, né, de João, dando uma descrição de identidade à igreja de Cristo. Ele, então, vê a igreja como um corpo, como uma comunidade, como um grupo. As palavras usadas para descrever essa identidade foram usadas no Antigo Testamento para o povo de Israel. Lá em Êxodo 19, 5 e 6, nós encontramos essa definição de povo escolhido, povo exclusivo de Deus. Pedro mostra que a nação escolhida não mais será limitada aos descendentes físicos de Abraão. Judeus e gentios compartilham, glória a Deus, né, por igual, da mesma família da fé, quando creem em Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Esta lição nos ensina acerca da natureza e privilégio da igreja. Assim como uma família, assim como um ser humano, assim como a igreja, temos todos estes o privilégio de servirmos ao Senhor. Então, o que é a igreja? Vós, porém. Nos versículos 1 e 8, Pedro estabelece um contraste
entre aqueles que obedecem à palavra e os que não obedecem a ela, entre os que aceitam e os que rejeitam a Cristo. 1 Pedro 1:22, 1 Pedro 2:8. Daí o motivo de ele começar no versículo 9 com uma conjunção adjuntiva, porém, vós, porém. Então ele está aqui estabelecendo uma diferença. A gente vai lá para Malaquias e ele diz assim: e vereis outra vez a diferença entre quem serve a Deus e quem não serve. Se alguém é chamado para fazer parte da igreja de Cristo, se alguém é chamado para fazer parte do corpo do Senhor, se alguém é chamado para fazer parte do reino de Deus, então essa pessoa, ela precisa realmente ter postura, testemunho, palavras, ações, pensamentos, atitudes totalmente diferentes. Por isso Pedro diz que a igreja de Cristo, vós, porém, esse porém, ele diz que é uma conjunção adversativa, né? E mostra esse contraste, mostra esta diferença. Ele estabelece essa diferença entre um e outro. E a igreja do Senhor, ela está na terra, ela é esta organização diferente. Ela é realmente representante do reino de Deus. Então, cada descrição feita pelo autor revela uma face da natureza da igreja, respondendo à pergunta: o que é a igreja? Você já teria hoje condições de responder o que é a igreja? Você que está dentro de uma família, você sabe falar o que é uma família? Você que está dentro de uma nação, você sabe falar o que é uma nação? Você que está dentro de um estado, você consegue definir o que é um estado? Então, nós, seres humanos, cidadãos, né, nós estamos dentro dessas instituições, nós estamos dentro de uma família, nós estamos dentro do estado, nós estamos dentro de uma nação. Mas será que a gente consegue definir essas coisas? Se não conseguirmos, nós estamos perdidos no tempo e no espaço. Nós estamos vivendo dentro de um contexto e dentro de uma realidade da qual nós não conseguimos definir. E espiritualmente falando, cada cristão precisa saber aonde ele está e saber falar da igreja da qual ele faz parte, do corpo de Cristo, pois ele é um desses membros do corpo. Então Pedro nos ajuda trazendo para nós, em 1 Pedro 2, 9 e 10, essa visão, essa descrição da igreja como raça eleita. A igreja é uma raça eleita. Eu queria chamar a sua atenção para essa expressão raça. E aí me lembro de um homem terrível que apareceu no mundo, Hitler. E Hitler, alemão, queria fazer uma raça especial. Ele chamava essa raça de raça ariana. E Hitler não admitia que pessoas deficientes, que pessoas cegas, que pessoas com deficiências físicas aleijadas, né? E principalmente na cor da pele, se fosse um negro. Então ele dizia que essas pessoas não fazem parte de uma raça pura. Que ignorância. Esse homem se levantou com um espírito diabólico. Ele destruiu tantos judeus. Ele promoveu holocaustos. Quis destruir a nação de Israel. Mas certamente, claro, não conseguiu. Porque o povo de Deus, e nós não apenas olhamos para o Israel físico, porque nós vimos aqui Pedro dizer, já na introdução desta lição, né, Pedro mostra que a nação escolhida não mais será limitada
aos descendentes físicos de Abraão. O Israel de Deus não é apenas agora o Israel físico, o Israel nação, mas o Israel de Deus é todo o seu povo, é a igreja de Cristo, que ele arrebanhou, são as ovelhas do Senhor. Jesus, quando falava na sua chegada a este mundo, ele disse assim: eu tenho ovelhas, e Lucas deve ter lido hoje, nós já devemos ter lido, ele disse que tem ovelhas que não fazem parte desse aprisco. Isto é, Jesus estava dizendo que havia ovelhas lá fora, em outras nações, que não pertenciam ao povo de Israel, mas que eram ovelhas dele. Então Jesus, ele veio para todos. E Pedro, então, como é bom ver Pedro judeu, já com esta compreensão. A luta foi muito grande, travada com ele, com Paulo e com outros, mas a igreja entendeu a harmonia que ela tinha tão forte como igreja e como corpo do Senhor, essa unidade universal que é a igreja de Cristo. E aí Pedro diz na primeira imagem que a igreja, ela é essa raça eleita. No grego é genos ekto, povo escolhido. A humanidade está dividida em várias raças, e muitas sentem orgulho pelos seus ancestrais e os feitos no presente. A igreja deve sua existência ao fato de Deus a ter escolhido. Isso nos remete a Deuteronômio 7, 7 e 8. Olha o texto de Deuteronômio 7 e 8. Deuteronômio 7, 7 e 8. E Deuteronômio 7, 7 e 8 diz assim: não vos teve o Senhor a afeição, nem vos escolheu, porque fosseis mais numerosos do que qualquer povo, pois éreis o menor de todos os povos, mas porque o Senhor vos amava, e para guardar o juramento que fizera aos vossos pais, o Senhor vos tirou com mão poderosa e vos resgatou da casa da servidão, do poder de Faraó, rei do Egito. Então, todos os méritos da existência da igreja devem ser dados ao Senhor, que a elegeu. Os méritos da igreja, do corpo de Cristo, os méritos deste povo escolhido pelo Senhor, os méritos não estão em Noé, não estão em Abraão, não estão em Moisés, mas os méritos estão em Jesus Cristo, que abraçou como povo de Deus não apenas o Israel de Deus, o Israel, povo, nação, mas todas as nações do mundo. Lá em Apocalipse nós encontramos, no capítulo 7, verso 9, a chegada de uma multidão que não se podia contar nos céus. E alguém perguntou: quem são estes? E eles vinham, diz o texto, de todas as nações, todos os povos, todas as línguas. Irmãos, isso é maravilhoso. É para a gente dar glórias a Deus, porque nós fomos chamados de outras nações, de outros povos. Cristo olhou para todos nós e Deus amou o mundo de tal maneira que deu ao mundo o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, amados, nós fazemos parte desta raça eleita. O Senhor nos elegeu para sermos seus filhos. O Senhor nos elegeu para sermos salvos por Ele, pelo sacrifício de Cristo. E isso indiscriminadamente.
porque todo aquele que nele crê será salvo. Então você faz parte dessa igreja do Senhor, dessa raça eleita. Essa é a definição que Pedro traz em 1 Pedro 2, 8 e 9. Ou 9 e 10, desculpa. Mas ele traz uma segunda definição. Ele discrimina, ou ele traz uma figura. A igreja não é apenas, na visão dele, uma raça eleita, mas a igreja é também um sacerdócio real. Vejam que quando vemos essa raça eleita, vemos então um povo criado por Deus. E nós somos hoje um povo criado por Deus. Nós temos, irmãos, duas nacionalidades. Nós temos duas pátrias, a pátria terrena e a pátria celestial. E temos leis nesta terra e temos leis na terra celestial. Nós temos essas duas cidadanias, precisamos estar bem atentos para isso, porque uma vai ser superior à outra. Por isso, nós temos leis aqui na terra que cumprimos como cidadãos, né, e procuramos honrar os nossos compromissos, mas nós temos leis espirituais. Nós temos leis do reino de Deus, do qual nós fazemos parte. E assim como somos fiéis nas leis dos homens, precisamos ser fiéis nas leis de Deus. Então, a igreja, na visão de Pedro, é um sacerdócio real. 1 Pedro 2, 9. E diz aqui, o sacerdote era alguém que ocupava uma posição honrosa e de responsabilidade, e que estava revestido de autoridade sobre outros. O sacerdote era representante do homem perante Deus e tinha o especial privilégio de responsabilidade de aproximar-se de Deus e de falar e agir em favor do povo. Então, quando Pedro estava dizendo que a igreja ela não é apenas uma raça eleita, Israel sempre foi um povo pequeno. Numericamente, sempre foi um povo sem muita expressão, mas foi o povo escolhido de Deus. E essa raça eleita, eu lembro-me que quando Jesus nasceu, isso se repetiu. Os irmãos lembram que Jesus nasceu em Belém. E havia uma profecia lá de Zacarias, que dizia, e tu, Belém, Eufrata, posta que és entre a menor de Judá, mas é de ti que sairá o Messias, o Redentor. Olha, Deus escolheu as coisas simples. Deus escolheu você, Deus me escolheu. Deus escolheu as coisas pequenas para exaltá-las, para engrandecê-las. Quantos que querem, e as nações do mundo aí, nós vemos as potências batendo no peito e se orgulhando, mas Deus escolheu a nação pequena, simples, para exaltá-la e para engrandecê-la, para mostrar o seu poder. Então, olhemos agora para a vida dos sacerdotes. A igreja tem um sacerdócio real. A igreja tem uma missão nobre. Ela é, sem dúvida, esse instrumento usado por Deus para estar trazendo a mensagem de Cristo e mostrando Cristo ao mundo, aos homens, às famílias, aos povos. Então a igreja, ela desenvolve esse papel sacerdotal de levar o evangelho. E eu e você, como igreja, nós não podemos fugir disso. Nós temos uma missão, não é apenas o pastor. Hoje estamos comemorando o dia do pastor, mas o pastor é um sacerdote, mas ele
está diante de uma igreja e ele deve levar esta igreja a esta missão sacerdotal. Por isso, dentro das nossas casas, irmãos, nós, como sacerdotes de Deus, cada homem é o sacerdote do seu lar. Nós estamos no mês do homem batista, no mês do homem, deste homem de Deus. E esse homem deve exercer, ele faz parte da igreja do Senhor. E esta igreja tem uma missão sacerdotal, dentro da sua casa, lá na sua escola, lá no seu trabalho, lá na sua vizinhança. O crente deve ser o sacerdote, né? Ele deve levar essa visão espiritual aonde quer que ele esteja. Lá no seu namoro, o crente é um sacerdote, né? Nas suas amizades, ele é um sacerdote. Nas redes sociais, ele deve ser um sacerdote, falar das coisas espirituais. O que é que estamos falando, jovens, adolescentes, até mesmo as crianças, os homens? O que é que estamos falando nas redes sociais? A igreja está em cada canto da terra e ela é um sacerdócio real. Aqui ainda há é acrescentado algo novo a este sacerdócio. É um sacerdócio real. Real porque serve ao rei. Esse sacerdócio, irmãos, está servindo ao rei para servir aos homens. A igreja lá no dia de Pentecostes, Pedro pôde pregar e aqueles que se convertiam ouviram a missão da igreja, a missão de adoração, de proclamação, a missão de comunhão, mas a missão de serviço. A igreja está para servir. Então, esse sacerdócio real é porque a igreja ela está servindo ao Rei dos Reis. E servindo ao Rei dos Reis, ela serve ao próximo, ela serve ao mundo, ela serve às pessoas. Se você está na igreja e não entende esse sacerdócio real, você não está na igreja para ser servido, mas você está para servir. Você é um sacerdote. Então, no livro de Apocalipse, os cristãos são apresentados como participantes da realeza de Cristo. Esses filhos do rei não devem viver ociosamente, nem exultar com a glória de sua honra. Ou seja, nós temos um sacerdócio real, mas cuidado nesta visão, ela não pode ser distorcida. Eu sou filho do rei, eu estou nos palácios, eu estou nos banquetes que o rei prepara. Mas o que Jesus disse? No reino de Deus, a minha vontade é fazer a vontade de Deus. No reino de Deus, a minha comida, a minha bebida é fazer a vontade de Deus. Nós estamos no reino de Deus não apenas para usufruir das riquezas e das bênçãos deste reino, mas nós estamos neste reino para servir. Por isso que a rainha Esther foi chamada pelo seu tio: olha, filha, Deus te colocou aqui para uma missão. Foi para este tempo que Deus te levantou, Esther. E não pense você que porque é a rainha você se livrará. Mas levante-se para cumprir o propósito de Deus. Então a igreja foi levantada no mundo, irmãos. E por que há tantos crentes de braços cruzados? Eles não entenderam ainda a missão da igreja. Porque há tantos crentes deitados na rede, tomando o seu suco de laranja, nada contra, a sua água de coco. Mas, irmãos, nós temos uma missão nesse mundo. Nós temos uma tarefa. E precisamos, como Josué, como Moisés, como Davi, partir para a batalha, irmãos. O reino de Deus é batalha. E nós temos esse sacerdócio real. Nós somos soldados dentro desse exército do rei, né, para lutarmos juntos com ele.
Então, os filhos do rei não devem viver ociosamente, nem exultar com a glória de sua honra. Antes são vocacionados para o ministério pontificial, no latim, de pontes, de mediadores. Contava-se a história de dois irmãos que, brigando, resolveram construir uma cerca, dividindo as duas propriedades, para não mais um passar de um lado para o outro. Até que um dia um homem chamado para construir essa cerca que dividia as propriedades desses dois irmãos, o homem foi, enquanto o proprietário se ausentou, ao invés dele construir uma cerca, o homem construiu uma ponte. Quando o homem chegou, ele disse: o que foi que você fez? Eu não mandei você construir uma cerca, você construiu uma ponte para o outro lado, para o lado do meu irmão com quem eu não queria mais, comunicação, contato. E ele disse que não veio a este mundo para construir cercas. Ele veio para construir pontes. Essa é a missão do crente. Essa é a missão da igreja, irmão. A igreja não veio ao mundo para construir cercas. Quantas igrejas cercadas. Quantas igrejas no seu mundinho. Desculpa a expressão. Quantas igrejas isoladas. Quantas denominações separadas. Nós somos ou não somos o corpo de Cristo? Somos o corpo de Cristo. Nós somos uma igreja só, irmão. E por que tanta separação? Nós somos o sacerdócio real. Fazemos parte de um reino só. Deus não tem reinos divididos. O reino de Deus é um só. Mas os homens querem separar o reino de Deus. E se alguém fizer isso, estará se condenando. Porque, irmãos, o reino de Deus não se divide. O reino de Deus é um só. Então você que faz parte da igreja do Senhor, respeite os irmãos. Respeite aqueles que não fazem parte da sua igreja, da sua denominação. E realmente considerem as pessoas como filhos de Deus. Porque em Cristo derramou o seu sangue. Cristo não derramou o seu sangue só por você, pela sua casa, pela sua denominação, não. Cristo deu a sua vida pelo mundo, pelas pessoas. Então, meus amados irmãos, olha que coisa, que lição. Cristo, ele veio a esse mundo para construir ponte. Ele é a ponte. Ele é a ponte que liga o homem a Deus. Ele passa por cima dos abismos. Ele passa por cima dos vales e das separações para levar o homem até Deus. Então, essa figura é maravilhosa da igreja. A igreja é o sacerdócio real. E aí, irmãos, para a gente terminar, hoje todos os que participam do sacerdócio, em virtude de sua adoção na família real de Deus, devem servir mediante a intercessão. Irmão, nós somos o sacerdócio real. E nesses tempos de pandemia, nesse isolamento social, nós temos tido a oportunidade de estarmos mais em contato, não apenas com os nossos, mas com os outros, ligando, telefonando, passando zap, trazendo mensagens uns para os outros. Porque nós temos essa missão na nossa vida. Mediante a evangelização, somos ponte. Mediante a intercessão, nós estamos como ponte de oração. Mediante a demonstração do amor de Deus no serviço, nós somos pontes na realização. E mediante a demonstração, irmãos, da nossa comunhão, nós somos pontes na prática do amor de Deus. Então a igreja é esse sacerdócio real. Quando eu ouço essa palavra sacerdócio, eu ouço entendendo o serviço do sacerdócio.
eu uno essa palavra sacerdócio ao trabalho, ao serviço no reino de Deus. Mas eu quero terminar, nós estamos às 10 horas e 40 minutos, queremos fechar nesses 5 minutos, nós vamos para uma outra definição, vão ficar faltando duas definições. A gente vai olhar a igreja como nação santa. Nós já vimos que a igreja é a raça eleita. Segundo Pedro, quando ele escreve na primeira carta, capítulo 2, 9 e 10. Ele diz que a igreja é a raça eleita, ele diz que a igreja é o sacerdócio real, mas ele diz também que a igreja é a nação santa. Essa é a discriminação, né? Que Pedro ele traz. E que nós, nessa descrição, desculpe, não é discriminação, é descrição. Pedro, então, descreve a igreja com essas figuras. E ele fala da igreja como raça eleita, sacerdócio real e nação santa. Então, 1 Pedro 2,9, a palavra nação refere-se a um grupo de pessoas. Isto é, um conjunto de pessoas que pertencem a uma comunidade humana, por falarem a mesma língua. Olha, isso aqui é muito interessante. Quando ele define a igreja como nação, ele define um grupo de pessoas, uma comunidade humana que fala a mesma língua. E hoje nós temos a igreja. E que língua a igreja hoje fala? A nossa linguagem é uma linguagem espiritual. A nossa linguagem, quando Pedro e os apóstolos no Novo Testamento, eles tiveram que levar o Evangelho, Jesus disse que o Espírito Santo lhes daria a palavra no abrir da sua boca. Então a igreja tem uma linguagem pessoal dela. A igreja tem uma linguagem própria. A igreja, a nação de Deus, santa, ela tem uma linguagem. E aí a gente tem que ter muito cuidado, nós, na maneira que nós usamos esta linguagem do reino de Deus. Porque às vezes nós vemos cristãos com um linguajar e a gente parece que não entende bem. A maneira que nós falamos, ela muitas vezes não expressa a nossa espiritualidade, né? Como nação santa. Então, a nação refere-se a um grupo de pessoas, isto é, um conjunto de pessoas que pertencem a uma linguagem, a uma comunidade humana, ou falarem a mesma língua. Lembram quando Pedro negou Jesus? O que foi que os homens disseram a ele? A tua fala te condena. Tu és um deles. Pedro tinha uma linguagem, não é porque ele era judeu, porque os judeus estavam todos ali. E não eram todos judeus que seguiam a Cristo. Mas Pedro tinha uma linguagem diferente, a maneira como ele falava, como ele se comportava, como ele vivia, denunciou ele como participante do corpo de Cristo, como participante desta nação santa, irmãos. Então, é gostoso essa interpretação. Um conjunto de pessoas que pertencem a uma comunidade, porque isso nos identifica. Então, compartilhamos, olha lá, não apenas uma mesma língua, e compartilhamos uma cultura e uma história comum. Olha, coisa maravilhosa. Lucas, irmãos amados, olha, a nação santa, ela é composta de uma mesma língua. A nação santa, ela compartilha uma mesma cultura. E ela tem uma mesma história. Quando nós olhamos e estudamos uma nação, nós vamos ver que uma nação tem uma língua própria. Ela tem uma cultura e costumes próprios.
E ela tem, irmãos, uma história. Cada nação tem uma história. O povo de Israel tem uma língua, o hebraico. O povo de Israel, eles têm uma cultura diferente. O povo de Israel, eles têm uma história. Mas a nação santa, o povo de Deus, tem também uma linguagem diferente. E tem uma cultura diferente e uma história diferente. Que coisa maravilhosa é sermos identificados como o povo de Deus, como nação santa. Então, para terminar, aos Efésios, o apóstolo Paulo declara que a igreja tem um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e age por meio de todos e está em todos. Sendo assim, a igreja compartilha de muitas coisas em comum. Por isso, pode ser chamada de nação. A igreja, na visão de Pedro, é uma nação santa. E nós compreendemos isso, porque fazemos parte desta nação do Senhor. É santa, porque o Deus que a escolheu é santo. A ideia bíblica de santidade de Deus é dupla. Primeiro, ele é absolutamente distinto de todas as suas criaturas e exaltado sobre elas em infinita majestade. Segundo, ele não tem comunhão com o pecado. O Deus, dono desta nação, criador desta nação santa, ele é santo. Por isso a nação é santa, porque a origem da nação não está nos homens, está no Deus que a criou. Nós fazemos parte desta nação santa. Desde há muito o Senhor vem dizendo ao seu povo que sua vontade é que ele seja santo. O povo santo, a nação santa, é um povo separado por Deus. Então, que bom, irmãos. Nós somos, então, esta igreja do Senhor, caminhando na face desta terra. E que na visão, na descrição de Pedro, nós somos a raça eleita, o sacerdócio real e a nação santa. E saibamos não apenas definir a igreja desta forma, mas viver o que esta forma define a igreja. Que Deus nos dê, então, a sabedoria, o amor, a espiritualidade, o compromisso de viver como igreja realmente de Cristo neste mundo. Tenho a alegria de estar junto com os irmãos estudando a palavra de Deus e há 12 minutos para as 11 horas estamos chegando à conclusão dessa escola bíblica dominical. Desejando às crianças um bom dia, aos adolescentes, aos jovens, aos adultos, aos casais, às famílias. Desejamos a você um feliz domingo, a todos os pastores, a todas as igrejas. Parabéns, que Deus continue usando a vida dos pastores, das igrejas, que unidos com o rebanho e com o Senhor, o Supremo Pastor, o Senhor Jesus Cristo, nós possamos estar vivendo pela fé, enfrentando nessa jornada até os céus, todas as adversidades, mas unidos ao Pastor Supremo, Jesus Cristo, o Pastor das nossas almas, sejamos com Ele mais do que vencedores. Pai, nós te agradecemos por essa manhã de domingo, pela alegria de te adorar, de te servir, de estarmos junto a ti como teus filhos, mas também como teus servos neste reino. Obrigado pelo privilégio, Senhor, de fazermos parte da igreja do Senhor, de nos colocarmos como membros do corpo de Cristo. Que honra, Senhor, que possamos verdadeiramente corresponder a esse amor do Senhor para conosco. Abençoa, Senhor, aos pastores, aos líderes, a quem constituístes neste ministério tão honroso. Que o Senhor conduza cada um com sabedoria, que eles possam, com autoridade, com unção dos céus,
exercer de forma digna e abençoada por Deus a missão e os sacerdócio que tu lhes destes. Senhor, abençoa cada igreja, que elas estejam debaixo da unção do Supremo Pastor, e a Ele possamos sempre dar toda a honra, toda a glória e todo o louvor. É assim que oro e agradeço por tudo. Em nome de Jesus. Amém. Tenham todos um bom dia. À tarde, às 5h30, estaremos juntos para glorificar o Senhor e adorá-lo em espírito e em verdade. Convide a sua família, reúna os seus vizinhos e juntos celebremos ao Deus da nossa vida. E Ele seja exaltado e glorificado através não apenas do viver dos pastores, mas de todo o rebanho do Senhor Jesus Cristo. Amém.